Oi, gente, voltei. Estão me ouvindo? Sim, Ah, meu Deus, a Sim, internet caiu aqui. Que canseira esse negócio. Que bom que vocês ficaram aqui esperando. Onde que eu parei? Que hora que me cortou? Porque eu não vi, não. Não comecei, não, né? Eu falei. Ah, Matheus, liga aí o microfone e fala. tava falando do trabalho, aí depois você ia começar falando sobre a revisão, que era o capítulo 14, 15 e Revisão não, 16. que vai cair na prova. 14, Você só 15, falou 16. isso. Beleza. Ok, então hoje a gente vai falar do capítulo 16. Aí eu tenho uma pergunta para vocês, para a gente começar a conversar. Será que existe a famosa crise da meia-idade? E se vocês acharem que existe, o que é isso? O que é crise da meia-idade? O que vocês acham? É uma transição, é uma transição dos 40 anos ali para os 50, mais ou menos? Meia-idade é isso, é quando a gente entra nos 40 anos. Mas será que a gente entra em crise? eu acho que algumas pessoas pode até entrar, porque assim, nossa, eu tô deixando de ser nova, as pessoas estão começando a me ver como uma pessoa mais velha, minha juventude tá indo embora. É, exatamente. Acho que Começa a vir ali. problemas, né? Esquecimento e daí por diante. Dor nas costas, Não, eu não tenho esquecimento, eu não tenho dor. Você para com isso, mas Matheus. você mata. Hoje de manhã teve um aluno que já falou assim que tem a idade jovem como vocês. Ele falou, tem idade jovem igual eu, tem os velhos, vocês são os quase velhos. Falei, gente, ele me chamou de quase velho, eu vou tirar 2 pontos da prova dele. Eu acho que quase velho foi horroroso da parte dele, entendeu? Quem mais gostaria de se manifestar? O que é crise de meia-idade? O Ailton e a Márcia não estão aqui para gente perguntar para eles, que eles também estão na meia idade, igual eu. Ninguém vai arriscar, não? Então eu vou Eu falar. não tô na meia idade, mas as dores são as mesmas. Você tem dores? Judiação. Nas costas, na perna. Eu não tenho dor, não, e eu vou malhar depois dessa aula. Tem essa coisa de dor comigo aqui, não. Então, meia-idade é exatamente esse momento que o Matheus citou de novo, nós não estamos mais adultos jovens, a gente já passou dos 40 anos, mas nós ainda não somos idosos, não somos velhos. Estamos no meio do caminho. Quando a gente chega no meio do caminho, é muito comum a gente fazer uma reavaliação. O que eu sonhei na minha juventude, na minha infância, e o que eu alcancei e o que eu não alcancei. Então, é esse momento de reavaliação, esse momento de revisão do passado, dos objetivos da vida. Eu planejei ter tal carreira, eu planejei ter filhos, eu planejei ter passado em tal concurso, o que eu planejei? Então, quando chega no meio do caminho, é comum a gente fazer uma certa avaliação no sentido de saber, será que eu alcancei os meus objetivos ou não? Então, quem é que entra na crise? Geralmente, aquelas pessoas que percebem que não alcançaram os seus objetivos e pior ainda, elas vão pensar que não dá tempo mais de ter esse objetivo, não consegue mais, já passou da hora. Giovana, é Giovana, né? Esse G que escreve aí, você falou aqui que é É Giovana. Aham. Giovana, você falou que já está nessa crise? Não, qualquer pessoa, em qualquer idade, de vez em quando faz essa reflexão. Às vezes no fim do ano é muito comum as pessoas falar: nossa, eu planejei tanta coisa para esse ano e não fiz metade.
muitas pessoas em várias idades fazem essa reflexão da vida, né? Planejamentos a curto, médio e longo prazo. Isso é muito importante. A gente precisa ter esses planejamentos, porque quem não sabe onde quer chegar, não chega em lugar nenhum. Então, aí, quando a gente sabe que tem um objetivo, a gente tem um foco, a gente luta naquela direção, né? Então, qualquer idade você pode ter essa reflexão. Mas por que chama crise na meia-idade? Porque, de fato, nós estamos no meio do caminho. A juventude já passou, a velhice está chegando. E aí, será que dá tempo? Tem gente que resolve mudar de emprego. Não, eu não estou na carreira que eu gostaria, eu quero deixar de ser empregado e abrir um negócio próprio e ser empreendedor. Eu vou ser dono do meu próprio comércio, da minha própria indústria, em qualquer área. É muito legal quando a pessoa tem essa coragem. Tem gente que às vezes não teve oportunidade de fazer um curso superior ou mesmo ensino médio e resolve começar a estudar agora nessa idade, porque percebe, não tá tarde, não, eu vou fazer esse negócio aí, dá tempo para mim ainda. Mas, professora, Oi. É possível que um jovem ou um adulto tenha uma crise de meia-idade, digamos assim, mesmo não estando na meia-idade? Não, aí não é crise da meia-idade, é crise de outra idade. Entendi. Entendeu? Uhum. Pode ter essa crise. Às vezes tem moças, por exemplo, que estão com 25 anos, quase 30, e não casou ainda, não tem filho ainda, e começa, meu Deus do céu, será que eu não vou casar? Será que eu não vou ter filho? Exatamente, só que vocês com 25, 30 anos ainda não têm o relógio biológico apitando. Mas uma mulher na minha idade, com quase 50, se eu não tivesse tido os meus filhos, eu ia começar a pensar, gente, tá na hora de eu ter meu filho. Se eu sonho ter ser mãe, eu preciso ter meus filhos. Aqui no livro, inclusive, tem uma foto de uma mulher com um bebezinho, por quê? Porque uma revisão da meia-idade pode inspirar uma mulher que sente que seu relógio biológico já está adiantado, pode inspirar essa mulher em realizar o desejo de ter um filho logo, antes que seja tarde. Porque chegou na menopausa, não tem mais jeito, a não ser que tenha congelado óvulos, né? Então, tem algumas pessoas que resolvem ser mães e pais na meia-idade. Tem pessoas que resolvem se casar na meia-idade, não teve oportunidade de casar antes e resolve casar agora. Tem gente que planeja uma nova vida acadêmica, às vezes nunca fez um curso, mas resolve fazer, ou já teve um curso superior, mas quer fazer outro, como é o caso de algumas pessoas que a gente vê aqui no curso de psicologia. Então, esse momento de revisão da idade não tem problema nenhum. E o que é a crise? É quando essa pessoa se sente mal, quando ela se sente vencida, ela sente fraqueza, ela acha que os obstáculos que são apresentados para ela não são transponíveis, e aquela pessoa que geralmente vai aceitar o fardo. Pronto, cheguei, estou com essa idade, não alcancei nada dos meus objetivos, tá bom, acabou, né? Acabou para mim. Então, tem outras pessoas que não, que sabem que são cheias de vida, cheias de energia e ainda conseguem produzir, trabalhar, ter uma nova profissão, uma nova carreira. Então, isso é muito, gente, de personalidade para personalidade. Então, que existe a crise da meia-idade, ela existe. O que é? O momento de reflexão, de reavaliação da vida, e que algumas pessoas enfrentam e outras recuam. As pessoas que enfrentam, significa que elas têm o que melhor e maior? Resiliência do ego. Aí na página 548, pessoas com resiliência do ego são pessoas que têm uma capacidade de se adaptar maior e de uma maneira mais desembaraçada às fontes de estresse. Porque estresse tem em todas as idades. Semana passada eu falei que nessa meia-idade existem mais estressores do que em qualquer idade que vocês forem passar. Só que a resiliência é a capacidade de ser flexível, a capacidade de aceitar ou de tentar mudar desembaraçadamente, trabalhar essas fontes de estresse.
Então, existe a crise? Existe. Algumas pessoas passam bem e outras pessoas passam mal essa crise da meia-idade. Nunca é tarde. Se vocês quiserem um conselho pessoal, uma sugestão e uma dica, nunca é tarde para realizar um sonho, gente. Nunca é. Sonhem, tenham objetivos e não pensem quando chegar aos 40, 50 anos que se não deu até agora não vai dar nunca mais. A minha primeira viagem para outro continente foi no ano de 2018, só tem 2 anos. Eu já tinha mais de 40, com certeza. E eu realizei meu sonho. E aí eu fiz um vídeo emocionada nos pés da Torre Eiffel falando, nunca é tarde para sonhar. Eu sonhava estar aqui e eu consegui estar aqui. Pode demorar o tempo que for, mas uma hora a gente consegue realizar os nossos sonhos. Então, não deixem de sonhar, não deixem de planejar, não deixem de traçar objetivos. Não adianta só sonhar, ai que vontade, não. Se eu queria ir para a França, o que eu fiz? Eu aprendi francês. Eu tracei um planejamento. Se eu queria ir no ano de 2018, eu comecei a fazer uma economia, a guardar um dinheiro em 2017. E assim por diante. Então, a gente tem que sonhar, mas a gente tem que planejar e, dentro das nossas possibilidades, fazer com que a nossa vida tenha o seu sentido, né? E isso é muito importante. Tem algumas pessoas na meia-idade que têm dificuldade em aceitar que estão envelhecendo. Eu não estou julgando, não quero que ninguém aqui me entenda que eu estou julgando quem faz plástica, quem pinta o cabelo, quem faz aplicação de botox, faz uma harmonização facial. Eu não estou julgando, porque também eu pinto cabelo, né? Como é que eu vou julgar? Mas o problema é o exagero, tá? Então, aqui no livro está falando da popularidade das injeções de Botox, que é a toxina botulínica. Não tem problema suavizar temporariamente as rugas, de 8 em 8 meses ou de 6 em 6 meses, conforme o organismo vai ter que fazer uma reaplicação. Isso era caríssimo há um tempo atrás, ainda é caro, mas já foi assim quase impossível. Só celebridades que tinham acesso a esse tipo de procedimento. Hoje está cada vez mais acessível, divide em pacote de 10 vezes, tem clínica que faz um monte de promoção. Então, está acessível, mais acessível do que era há um tempo atrás. Mas o grande problema é a pessoa viver em função disso. É uma busca pela juventude, pela água da juventude, que não existe, a fonte da juventude. Então, tem pessoas que negam o processo do envelhecimento, e isso é negativo. Por quê? Porque o envelhecimento, ele é saudável, ele traz experiência, ele traz sabedoria. E tem algumas pessoas que não querem ser identificadas como pessoas mais velhas. Eu conheço mulher, principalmente mulher, eu conheço mulheres que não aceitam que os netos chamem de vovó. Tem que chamar de tia, tem que chamar pelo nome, tem que chamar por um apelido carinhoso, mas vovó não, porque ser vovó seria ser velha, ser identificada como velha, né? Eu conheço pessoas que o jeito de se vestir não condiz com a idade. Os lugares que frequenta... Meu avô. Seu avô? Por quê, Matheus? O que seu avô faz? Ele veste roupa de menino novo, assim mesmo, sabe? Adolescente, praticamente. E pensa que tá arrasando mesmo. Bonitinho. Eu não aceito a gente falar. Só que ele mistura. Não, você tem Eu que sei ver. o que você está Eu vou mostrar uma falando. foto para vocês. Ele quer colocar uma regata e um short, mas aí ele coloca um tênis com meia social lá em cima da canela, não é? Esse estilão. Isso mesmo, faz muito isso. Eu já vi esse tipo de cena. Bota o mocassim, pá. Arrasou na caminhada. Então, o que eu estava falando a respeito da aceitação da idade, minha avó também não gosta muito, não.
E ela é mais o quê? Sumiu. A Isabela que falou, ela é mais tecnológica do que eu. O que é ser tecnológica? Usa mais o WhatsApp e o Instagram do que você, é isso, né? Imagino que deve ser isso. Fica mais na rede social do que você. Tem mais tempo também, né, Isabela? Sabe mexer muito mais. Olha só, isso aí arrasou, hein? Pensei que é porque ela ficava mais tempo. Agora, ela saber mexer, que vergonha, Isabela. Você tem que saber ajudar sua avó a mexer nas coisas, não o contrário, não. Então, outra coisa que a gente precisa falar é que esses conceitos que nós estamos falando aqui de envelhecimento, de crise de meia-idade, aceitar a idade ou não, isso é uma questão cultural. No Japão, há uma satisfação, por exemplo, que é uma cultura oriental, há uma satisfação muito grande com a chegada da idade. Por quê? Porque as pessoas são vistas e se sentem também com mais valor, porque elas são mais sábias. Aqui no Brasil tem que ter lei para dar lugar para o idoso. Lá no Japão, só de ser idoso ele já é mais importante, não precisa de ter lei. É uma questão cultural que é ensinado desde pequenininho a se valorizar, a se respeitar. E a pessoa mais velha, mesmo que ela não tenha estudo, ela é uma pessoa mais sábia. Então a gente sabe que a questão cultural, ela também afeta o desenvolvimento dessa questão da idade. Aí, pessoal, o livro vai falar sobre os relacionamentos de uma maneira em geral. Só que no capítulo do adulto jovem, a gente já falou desses relacionamentos e eu acho que fica repetitivo eu falar de casamento, concubinato, divórcio, sabe? É repetitivo eu ficar falando tudo de novo. Amizade, relacionamento homossexual. O que vai mudar são algumas características que vocês podem depois dar uma lida, que vai ficar tranquilo de vocês entenderem. Então, não é que não vai cair na prova, é que eu não vou ficar repetindo, eu vou preferir passar adiante e a gente conversar de assuntos mais diferentes. Pois não? Em relação, quando você falou de botox, essas coisas assim, esses procedimentos assim, e eu estava vendo no livro, fala sobre o desenvolvimento da identidade, você acha que tem alguma relação da pessoa não ter uma identidade formada, ou alguma coisa assim? Não é que ela não tem uma identidade formada, é que talvez ela não se sente bem realizada ou bem sucedida com aquela idade. É muito comum as pessoas, principalmente as mulheres, como eu já disse, não aceitarem essa questão do envelhecimento, porque ao invés de se fortalecer, elas vão se sentir mais inseguras. Então, para aumentar o senso de confiança, para aumentar uma identidade um pouco mais segura, elas querem parecer ser mais jovens. E a gente está falando bastante do Botox, mas não é só isso não. Quem nunca viu uma pessoa numa aula de zumba com a sainha curta, com a faixinha na testa e ela tem mais de 50? Tem um monte. Tá certo que o povo vai para lá e ela vem para cá, mas tem um monte. Não é só a mulher, não. Às vezes o jovem, ele não teve um carro quando ele era jovem, um adolescente, e aí ele vai, rebaixa o carro, põe um sonzão alto, a cerveja pro lado de fora e o cara tem 45 anos e ele tá com um comportamento de boyzão, é o gostosão do pedaço. Quem nunca viu isso? Atira a primeira pedra. Não existe esse tipo de comportamento? Por que existe esse tipo de comportamento? Primeiro, o exemplo que eu acabei de dar. Talvez não teve o carro quando era jovem, agora tem e quer ser o jovem, né? Mas por quê? Por que não ter um carro e aceitar que é um adulto intermediário? Talvez seja uma insegurança. E aí, não é que não tenha identidade formada. Eu entendo que é porque a sua identidade, o seu desenvolvimento ainda está um pouco ligado às vaidades, está um pouco ligado à insegurança de idades anteriores. Respondi? Respondeu sim, obrigada. Por nada.
O Erickson, ele disse que a identidade das pessoas, principalmente quando adultas, elas são marcadas pelos papéis sociais. O que é papel social? Tudo aquilo que eu exerço, que eu tenho uma representação. Por exemplo, eu sou mãe. Não, vou falar diferente. Aqui com vocês, eu sou professora e vocês são meus alunos, certo? Em uma outra circunstância, eu sou mãe. Em outra circunstância, eu sou filha. Em uma outra circunstância, eu sou funcionária. Então, isso são papéis sociais. Então, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou cidadão, eu sou professora. Esses papéis sociais que são ligados aos nossos compromissos ou às nossas relações, eles afetam a nossa identidade, eles compõem a nossa identidade. Isso é tão comum porque quando alguém pergunta para você assim, às vezes uma redação de adolescente é muito comum, ou às vezes quando eu vou apresentar uma pessoa para outra, eu vou falar um exemplo de cada vez. A redação do adolescente é aquela, quem sou eu? Aí ele fala, meu nome é fulano, eu sou filho do Beltrano, filho, papel social. Eu estudo em tal escola, estudante, outro papel social. Eu gosto de jogar vôlei, joga atleta, outro papel social. Então, a gente se identifica muito descrevendo a nossa identidade através dos nossos papéis sociais. E o outro exemplo que eu dei é quando a gente fala assim, deixa eu te apresentar, esse aqui é o fulano, ele é filho da fulana, lembra dela? Então, olha só, eu te conheço como filho de uma pessoa. Então, ser filho de alguém te identifica. Então, isso é um papel social. Ou eu te conheço e falo, esse aqui é meu aluno, do 2º período de psicologia. Isso te identifica também, é um papel social. Então, os nossos papéis sociais, eles nos identificam, eles compõem também a nossa identidade. E aí, como eu falei, que eu não vou ficar repetindo aquela parte de relacionamento, o que a gente vai conversar agora? Eu tenho alguns minutinhos ainda nesse link. Nós não vamos falar de casamento, divórcio, namoro, nananana. O que nós vamos falar? De relacionamento com filhos maduros ou relacionamentos com filhos adolescentes. Por quê? Porque na meia-idade, um adulto meia-idade quase sempre tem filhos. Então, se ele tem filhos, esses filhos nasceram quando ele era adulto jovem. Então, agora esses filhos são adolescentes, eles são jovens adultos. Só vocês fazerem uma comparação. Eu provavelmente tenho a idade da maioria das mães de vocês. Vocês que são adultos jovens aqui, que têm entre 20, 19 e 25 anos, 26, né? Meu filho mais velho tem 26. Vocês que têm mais ou menos essa idade, vocês devem ter mãe e pai mais ou menos da minha idade. Quantos anos, professora? Quase 50. Ano que vem eu faço 50. Então, a mãe de vocês, o pai de vocês deve ter mais ou menos essa faixa etária, né? Ninguém vai falar, não parece? Eu ia falar agora. Perdeu a oportunidade. Tá conservado, professor, ó. Não parece Bebendo mesmo, não. 3 gotinhas por dia. Agora, né? Vocês mexeram. Tá bom. Tô brincando com vocês. Então, olha só. O que é o relacionamento com os filhos agora, nessa fase da vida? Gente, ter filhos, a paternidade, a maternidade, ela é um processo de renúncia. Por quê? Porque quando a gente tem filho, eles são pequenininhos, a gente deixa de fazer uma série de coisas, de ir a diversos lugares por causa dos filhos. Então, eu não vou mais na festa tal, eu não vou naquele casamento tal, eu não vou naquele barzinho tal, eu não vou mais ter a mesma vida social que eu tinha de quando eu não tinha filhos. Inclusive, minha mãe sempre falou isso para mim, filho é uma bênção, mas depois que a gente tem, não tem jeito mais de não ter. Ainda bem, se Deus quiser, não quero que deixar de ter meus filhos de jeito nenhum. Então, pode morar longe, pode morar fora, pode sair de casa, não deixa de ser filho. A gente continua se preocupando sempre com os filhos. Ontem eu estava assistindo um filme e vi um conceito maravilhoso, uma frase da personagem do filme, quando ela perguntou assim, você tem filhos?
Aí a pessoa falou, não, ainda não. Ela falou assim, eu tenho. E a outra disse, como é ter filhos? Ela falou, é basicamente você ter um coração pulsando fora do seu corpo. Nossa, eu achei isso muito forte. Significa que eu tenho 4 corações pulsando fora do meu corpo, cada um no lugar, cada um estudando no lugar, trabalhando no lugar. Não adianta a gente querer ter controle, porque fica louca, enlouquece. A gente não consegue ter controle sobre filhos o tempo todo. Então, como que se transforma, né? Antes era uma criança que dependia, que precisava da gente. Quando vai crescendo, eles são autônomos, independentes e voam. E saem do ninho. Muitas mães sofrem o que o livro chama de síndrome do ninho vazio. O que é a síndrome do ninho vazio? É a fase de transição que acompanha os adultos de meia idade, quando o último filho sai de casa. Porque o primeiro sai, mas o pai e a mãe ainda ficam com um ou outro filho em casa ainda. Mas a hora que todos os filhos saem, fica só o casal. Muitas pessoas passam por um processo de, talvez, depressão, talvez dificuldades de se adaptar, e isso se chama síndrome do ninho vazio. Geralmente, as pessoas que sofrem isso são pessoas que foram muito dedicadas à maternidade e à paternidade. Ou seja, vivia por causa desses filhos, parece que não tem vida própria. Vive em função dos filhos. Então, quando os filhos saem de casa, para quem que eu vou cozinhar? De quem que eu vou arrumar o quarto? Vou lavar uma roupa, passar uma roupa? Como fica assim meio perdido, sabe? Alguns casais conseguem retomar uma certa cumplicidade, uma certa intimidade que talvez tinha se perdido com o passar dos anos com os filhos dentro de casa. Então tem casais que falam, beleza, agora o nosso orçamento é só para nós dois. A gente pode planejar uma viagem junto, a gente pode planejar várias programações de casal que faz tempo que a gente não faz, porque tinha que levar uma turma de meninos junto, com as namoradas e tudo mais. Agora é só nós dois, então vamos passear, vamos divertir? Tem casal que, tá nem aí e se diverte e se reencontra. Há uma ressignificação desse casamento. Mas, por incrível que pareça, quando vocês lerem sobre o divórcio aqui na meia-idade, é muito comum esse momento que os filhos saem de casa, o casal perceber que não tem mais nada a ver. Que eles estavam juntos só por causa dos filhos. E que agora, não tendo mais filho, não faz sentido eles ficarem juntos mais. Então, é muito comum o divórcio quando se percebe que não existe mais nada entre os dois, nessa fase da vida. Existe também o inverso, que alguns autores chamam de ninho atravancado. Esse livro chama de síndrome da porta giratória, que é quando o ninho esvazia, nem dá tempo da mãe e do pai respirar, que o ninho está vazio, e inesperadamente enche de novo. O que acontece? Primeira dificuldade que o filho tem fora de casa, seja financeira, seja conjugal, ele volta para a casa dos pais. Nem dá tempo de desfazer o quarto do filho. Inclusive, eu estava pensando esses dias, né? Tem algumas mães, alguns pais, eles não permitem os filhos crescerem, sabe? Parece que estão adorando o relacionamento. O filho casa, sai de casa. A mãe fala, não, eu vou deixar seu quarto aqui do jeitinho. É seu quarto, essa casa é sua. Sabe o que essa mãe está fazendo, gente? Ela está falando assim, o dia que você separar, o dia que você brigar, você pode vir dormir aqui. E não podia ter essa chance, não podia ter essa vantagem, não. Ele tem que crescer sozinho, ele tem que enfrentar os problemas. Então, o filho saiu de casa, o quarto vira biblioteca, escritório, quarto de hóspede, sala de bagunça, academia, vira o que for dentro de casa, mas não pode ficar esperando o filhinho voltar, porque senão é como se a gente estivesse torcendo para o filho voltar, e a gente tem que torcer pelo sucesso dele, seja em que sentido for. Num relacionamento conjugal ou numa questão profissional. Antes de eu continuar falando meu blá blá blá, eu tenho que desligar o link aqui porque já vai encerrar.
e a gente volta logo em seguida para continuar, tá bom? Eu tenho 18 pessoas comigo. Volta comigo já. 1, 2, 3, já.